Olá, vamos continuar nosso bate-papo hoje, né, em busca do conhecimento. E os nossos temas, né, política, ciência em primeiro lugar, ciência, política e religião se discute, e são esses três segmentos que fazem parte da nossa vida que devemos discutir. E falando nessa palavra discutir, né, eu quero salientar uma coisa. O que é discutir, né? Vamos começar a busca do conhecimento compreendendo o significado das palavras. Por exemplo, esta é uma. O que é discutir? Muitas pessoas pensam que discutir é brigar e por isso elas falam: a gente não discute política e religião. Mas discutir não é brigar, discutir é conversar, é trocar ideias, é trocar informação. É aquilo que eu sei que eu posso passar para outro e aquilo que eu não sei que eu posso aprender com outras pessoas. Né? Toda discussão, ela pode ser saudável ou não saudável. Existe a discussão no sentido de briga, eu quero me impor, eu quero impor o que você seja petista, que você seja do PFL, do MDB, eu sei lá, qual partido que for, ou eu quero que você seja católico, ou quero que você seja protestante. E aí eu vou tentar impor a você uma mudança. Isso é errado. A gente não faz isso. A gente discute o que a gente conhece. Por exemplo, eu estive conversando, discutindo com uma senhora que ela é protestante, ela pertence a um segmento, né, do cristianismo. Então nós conversamos e ela ensina na igreja dela por 30 anos o que eles chamam de Bible School, que é a escola da Bíblia, né? O que eles ensinam para as crianças dentro da igreja dela. Na nossa discussão, eu comecei a expor sobre os evangelhos, sobre as coisas que quero discutir, e já comecei, né, a discutir aqui com vocês sobre como é visto os ensinamentos de Jesus dentro do propósito da igreja dela, como eles ensinam as crianças. E a conclusão foi, ela ficou pasma, porque ela não conhece os ensinamentos de Jesus. E aí eu falei para ela, como você está há 30 anos dentro da igreja ensinando crianças e você não conhece os evangelhos? Você não conhece Jesus de Nazaré e o que ele ensinou? O que está na Bíblia, sim, lá os 4 evangelhos, que como eu já disse, tem muita controvérsia, tem muita coisa que não é verdadeira, mas é claro que tem as coisas que historicamente, né, que os estudiosos já provaram, né, que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então, por isso que eu queria falar sobre isso hoje, né? As pessoas precisam começar a entender o significado das palavras. Eu perguntei para uma outra catequista e da Igreja Católica o que significa primogênito? E ela respondeu para mim, significa primo. Aí eu perguntei para ela, você já teve a curiosidade de olhar no dicionário o que significa primogênito? Ela falou, não. Eu falei, há quanto tempo você é catequista da Igreja Católica? Ela falou, há 8 anos. E você ensina a catequese todos os domingos na igreja? Ela, sim, eu ensino a catequese todos os domingos na igreja. E ela não sabe o que significa a palavra primogênito. Eu resolvi vir a público fazer esses vídeos justamente para levar essa percepção, esse entendimento, para as pessoas começarem a raciocinar sobre as coisas, sobre as palavras, o que elas significam antes de pronunciar. Porque eu acho que é aí que mora o grande problema da humanidade.
porque não importa se é católico, se é protestante, se é evangélico, eu conversei com todos, com todos os segmentos cristãos que existem, e todos têm falha. Nenhuma dessas religiões sabem o que é Jesus de Nazaré, o que são os ensinamentos de Jesus e o significado das palavras. Não tem nada de errado, quer dizer, não é que não tem nada de errado com isso, tem muito de errado, e é por isso que o mundo está do jeito que está, essa falta de luz no fim do túnel, de falta de percepção, de falta de caráter, de falta de moral, de falta de ética em muitas pessoas e em muitos segmentos da sociedade, dentro da política, dentro das religiões. Eu não vou incluir a ciência, porque dentro da ciência, eu acredito seja um dos únicos segmentos onde a luz divina permanece, porque as pessoas verdadeiramente cientistas, elas estão buscando um bem para a humanidade, elas estão cumprindo o papel delas de servir ao ser humano, de buscar melhoria de vida para o ser humano, prolongar a vida, prolongar tudo. E existem coisas que não são boas, mas é como a parábola do joio e do trigo. Se semeou o trigo, depois veio semear o joio. No meio de tudo tem as coisas boas e as ruins, as pessoas boas e as pessoas ruins, né? Ruins no sentido que não seguem uma moral, não tem uma ética. Todo mundo é bom e todo mundo nasce bom. É a corrupção do sistema, e a Igreja Católica faz parte desse sistema, que faz com que sejam desvirtuados os princípios bons, morais, éticos que nós temos que seguir. E começa por essa ignorância, né? E aí eu vou falar um pouquinho de ignorância também, que as pessoas no Brasil têm uma dificuldade muito grande de aceitar essa palavra. Eles acham que ser chamado de ignorante é uma ofensa. E isso é uma ignorância por si só, porque ninguém tem todo o conhecimento que existe. Todas as pessoas são ignorantes em algum segmento, em alguma coisa, né? A ignorância é quando você não conhece sobre alguma coisa. Então, você é um ignorante no assunto. Ignorância significa que você não sabe, você não conhece. E não tem nada de errado em não saber. O errado está em você ter a oportunidade de aprender e você se recusar. Aí sim é um problema, né? É um problema social, é um problema ético e causa grandes problemas para a humanidade. Como eu falei no vídeo anterior, quando você joga pedra na água, existe uma reação, existe uma ação e uma reação, né? E um ser humano, nós estamos inseridos nesse contexto planetário, né? Então, toda nossa ação tem uma reação. Então, ela é importante, ela é fundamental, ela pode ser influenciar de uma forma positiva e de uma forma negativa o todo, né? Como você joga a pedrinha na água e as ondas que crescem, né? Que se formam através daquela energia, daquela ação da pedra colocando na água e criando uma nova percepção, uma nova visão, uma nova energia dentro daquela água. Você, enquanto ser humano, os seus atos todos, né? Ele tem uma repercussão perpétua, né? Dentro do planeta Terra, né? Quando você briga com alguém, quando você xinga alguém, quando você, principalmente a criança, você está jogando, né, uma energia que vai perdurar por eternidade. Então, é essa percepção que eu gostaria de passar para você, a importância de você adquirir conhecimento para que as suas ações, né, tenham reações positivas para o mundo. E começa por aí, com compreender as palavras que você usa e que você ouve. Mas como que eu faço isso? Ué, hoje você tem toda
as ferramentas na sua mão, o celular, você baixa no seu celular o dicionário, você pergunta para o Google, aperta o botãozinho lá e diga o que significa primogênito. O Google vai responder, ou qualquer outro aplicativo que você usar. Então, o conhecimento hoje ele está ao alcance de todos. Você tem um celular, você pode ampliar seu conhecimento assim, ó, num piscar de olhos, né? Então, palavra primogênito é uma palavra que é usada dentro da Igreja Católica e as pessoas não sabem o significado dela. E não sabendo o significado dela, as pessoas acreditam nas mentiras que os padres falam a respeito de Jesus, por exemplo. Que Maria deu à luz a um único filho, e esse único filho foi Jesus, e ela permaneceu virgem. Isso é uma mentira. E está na Bíblia, a Bíblia prova que isso é uma mentira, e é por isso que outros segmentos do cristianismo, né, que seguem Jesus de Nazaré, não acreditam nisso, porque eles já desenvolveram um conhecimento maior e aprenderam a ler nas escrituras e ver o que é verdade, o que está lá. E lá está dizendo claramente, Jesus é o primogênito de Maria. E primogênito não significa primo, minha querida, que está ensinando as criancinhas da Igreja Católica há 8 anos. Não se envergonhe disso, você não é a única e você não é responsável pela sua ignorância até agora. Agora que você tem a oportunidade de assistir meus vídeos, divulgar meus vídeos e seguir, né, o que eu estou falando, ir atrás e ler, você vai sair da ignorância e o mundo vai se transformar. Quanto mais pessoas adquirir conhecimento, melhor nós vamos viver, porque ninguém vai nos enganar usando o nome de Jesus Cristo, que não existe o Cristo, existe o Jesus de Nazaré. Até isso, você vai ter a condição de entender. E isso só vai melhorar a sua vida. A ignorância é o inferno. O conhecimento é o céu. E Jesus pregou isso, está lá nos evangelhos que a igreja chama de apócrifos, e enterrou, porque ela foi criada com um propósito político para dominar a classe trabalhadora, dominar as pessoas e explorar, dar continuidade à exploração do Império Romano. E essa exploração, essa igreja conseguiu espalhar para o mundo inteiro. Por isso, ela prega contra o comunismo, e comunismo não existe, o que existe é socialismo, que é um meio que Jesus ensinou. Isso para você ver como vocês estão na direção errada, cegos conduzindo cegos, como Jesus disse. Se você segue a Igreja Católica, você é cega e você está sendo conduzido por cegos. Só que eles têm um propósito: poder e dinheiro. E você é o explorado, tá? Voltando no significado das palavras. Primogênito significa o primeiro. Não existe primogênito se não tiver o segundo, ou terceiro, ou quarto, ou no mínimo um segundo filho. Então Maria teve outros filhos, sim, a Igreja Católica mente para você e eu estou provando isso para você usando a Bíblia. Que é por isso que é preciso ler e compreender, para que eles não continuem te enganando, tá? São dogmas e eu vou falar sobre eles, eu vou fazer um vídeo explicando quando foram criados esses dogmas, quem criou e o propósito de ter criado, que eu já te adianto, te enganar, para que você continue uma pessoa que não tem conhecimento, ou seja, uma pessoa ignorante nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, ignorante sobre o que está escrito na Bíblia. Porque você lê, mas se você não sabe o significado das palavras, você não sabe o que você está lendo e você continua na ignorância. E aí eles falam para você que Jesus tinha primos e que falava que os primos eram os irmãos de Jesus, você acredita.
porque eles fazem com que você pense que eles são os representantes de Jesus na Terra. E eles não são, a história prova isso, eles não são. A Igreja Católica não é um segmento de Jesus de Nazaré. Paulo de Tarso não é um seguidor de Jesus de Nazaré. E agora eu vou voltar a falar dele, né? É totalmente controversial a história do Paulo de Tarso, mas agradecendo a Deus e a divina luz, a divina maravilha que é a iluminação real de Deus, o próprio Paulo escreveu e deixou inúmeras coisas que prova que ele não é um seguidor de Jesus de Nazaré. E isso está no que eu falei no vídeo anterior, Coríntios, eu até escrevi errado lá na descrição e depois eu vou arrumar. Coríntios, né? 1, 2, Romanos, né? E as cartas de Paulo, né? As cartas, as verdadeiras, porque também historicamente se prova que tem cartas que foram escritas depois que ele morreu, não foi escrita por ele, porque a igreja foi criada com um propósito, e esse propósito era de te enganar, né? E que continua. Então, as cartas de Paulo, eu vou olhar aqui uma delas rapidinho para te falar, né? Elas mostram, eu nem preciso olhar, não, porque eu sei de cor, né? Aquela história lá dele sair de Jerusalém e ir para Damasco. Ele relata isso e ele conta, ele revela que ele não foi ter com os discípulos de Jesus, que ele foi para a Arábia. E essa carta é autêntica. E por que eu te digo que ela é autêntica? Porque os historiadores já examinaram, né, os documentos e se concluiu, é autêntica. Então a gente não pode duvidar do que o próprio Paulo escreveu. E aí vai lá em Coríntios, e vai lá em Atos dos Apóstolos, né, que escreveu sobre essa passagem. E aí você vê a mentira entre um e outro, a controvérsia. Um está mentindo. Quem está mentindo? Paulo de Tarso ou Atos dos Apóstolos? Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Nem os evangelhos a gente não sabe quem escreveu, porque, na verdade, a igreja, quando compilou, e eu já expliquei o que significa compilar. Compilar significa juntar. Quando você pega a farinha, o ovo né, o açúcar, o fermento para fazer um bolo, você está compilando, pondo as coisas juntas, que isso dá um resultado de um bolo. Quando eu falo compilou a Bíblia, significa juntou os livros, juntou os escritos que já existiam e montou a Bíblia. Quando ela fez isso, ela omitiu muitos dos escritos sobre Jesus de Nazaré e ela escreveu, a Igreja Católica, que se acredita, alguém escreveu e acrescentou na Bíblia para ter sentido. Mas, como eu disse, graças à luz do Divino Espírito, dentro da própria Bíblia, existe provas das mentiras. E uma delas é essa que eu estou querendo que você leia. Leia a carta de Paulo aos... Não é aos Coríntios. Primeira carta dele, eu esqueci qual é agora, desculpem, quando lembrar eu te falo. Nessa carta que ele escreve, que é sobre a viagem dele de Jerusalém a Damasco, né? Que ele fala uma coisa e depois Atos dos Apóstolos fala outra. Agora, quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o mesmo escritor do Evangelho de Lucas. E quando eu vou falar sobre a contradição dentro dos evangelhos, eu vou te mostrar, eu vou te falar aqui agora, que existem inúmeras coisas que historicamente podem ser provadas não são verdadeiras. Quais seriam elas? Eu te adianto. O censo. O censo é uma coisa que foi criada antes de Jesus nascer. E existem os documentos sobre o primeiro censo existente. Quando Jesus nasceu,
era o sexto censo, se não me engano. Eu posso estar enganada. Não sei qual é, não me ocorre agora. Mas o importante é o censo que Lucas descreve como Jesus e Maria indo, né, a Belém para poder se registrar, né, se apresentar para o censo, e por isso Jesus teria nascido lá, historicamente provado é mentira. Esse escritor, né, que é o médico de Paulo de Tarso, Lucas era o médico de Paulo de Tarso, que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu as cartas, né, Atos dos Apóstolos. Então, o que ele escreveu não é verdadeiro, porque o próprio Paulo escreveu, né, a carta dele, e ele descreve o que aconteceu naquela ocasião, assim como a história mostra que aquele censo que Lucas descreve na época da natividade, né, do nascimento de Jesus, não existiu. O censo que existiu, e isso tem documentos, se não me engano, Jesus já tinha 6 ou 10 anos de idade quando aconteceu o censo. Então, aquele censo é mentira. E outra coisa que a gente também pode perceber, porque que eu estou querendo passar aqui? Eu estou querendo que você comece a ler e ter esse pensamento crítico. À medida que você adquire conhecimento, você vai lendo e você vai percebendo essas falhas. Por exemplo, você vai a algum lugar quando tem o censo no Brasil e você já participou de censo, porque ele ocorre frequentemente, é uma coisa que vem da antiguidade, antes de Jesus ter nascido e continua até hoje. E ele é real, ele é uma coisa que não se duvida, é feita de uma forma que é perfeita, né? Se conta todas as pessoas, sim. E por que é possível fazer isso? Porque o recenseador vai à tua casa, você não vai até o recenseador, como Lucas disse que Maria e José fizeram. Isso não é verdade, isso é mentira. E qualquer um pode perceber isso, que tem o conhecimento como o censo funciona. E todo mundo sabe como o censo funciona, porque você já veio uma pessoa na sua casa para fazer o censo e contar quantas pessoas estão lá. E como é que eles fazem? Eles fazem de uma maneira que não tenha erro real, tá? Então é isso. Por hoje eu quero deixar essas dicas, né, de busca de significado de palavras. E se alguém falar para você que você é ignorante, não acha ruim, porque se você achar ruim, mostra que a sua ignorância ainda é maior do que o que você imagina. Porque eu sou ignorante em milhares de coisas e eu vou morrer ignorante em milhares de coisas. Inclusive sobre a Bíblia, que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como a minha Bíblia está. Olha para isso. Do começo ao fim, você vai ver que ela está toda marcada. Toda marcada. E eu posso dizer, por causa disso, que eu tenho conhecimento de tudo que está na Bíblia? Claro que não, porque é coisa demais. Eu tenho um bom conhecimento, mais do que, eu diria, a maioria dos padres da Igreja Católica e pastores, sim. Porque eles leem e não compreendem. E leem algumas coisas, não lê toda a Bíblia como eu estou mostrando para você que eu li ao longo da minha vida. Então, eu sou ignorante, sim, em muitas partes da Bíblia. Muito embora eu tenha um bom conhecimento, existem coisas que eu ainda sou ignorante. Assim como sou ignorante, muito embora tenha feito vários cursos, eu sou, né, que me deu bastante conhecimento sobre o mecanismo humano, existem muitas coisas que eu sou totalmente ignorante. Eu sei fazer uma cirurgia de coração? Claro que não, eu sou zero, totalmente ignorante na questão de uma cirurgia. Então, se alguém falar para você, você é ignorante, aceite e fala, opa, eu tenho que mudar isso.
Então, e como que você muda? Como que você sai da ignorância? Buscando conhecimento. É indo atrás do conhecimento, é lendo. Quando falarem para você uma palavra que você não conhece, pergunta para a pessoa o que essa palavra significa. Não é vergonhoso não saber, gente. É vergonhoso não perguntar, não ir atrás do conhecimento. Isso é vergonhoso. Uma pessoa que vive uma vida inteira preguiçosa na frente da TV, que não quer aprender, isso é vergonhoso, porque ela tomou a decisão de não aprender. Por quê? Porque a ignorância dela é tão grande que ela acha que ela vai viver aqui, vai embora e acabou. Não é assim. Se você conhece alguma coisa, se você acredita, né, em algum ensinamento, e ele não é só da Igreja Católica, é um ensinamento de Buda, é um ensinamento de Bahá'u'lláh, é um ensinamento de Maomé, enfim, todos os profetas que vieram à Terra e que deixaram uma mensagem, né, de conhecimento, de busca, de como viver melhor. E esse viver melhor é aqui. Então, a busca do conhecimento tem que ser aqui agora, e não importa a idade. Não é porque você tem 80, 60, 70, 20 que você não pode ir atrás. Se você descobrir a verdade e ela te liberta, você vai ter melhor qualidade de vida. E se for por um dia na sua vida, vale a pena. Porque a luz divina é tão maravilhosa e te dá um bem-estar tão maravilhoso que mesmo se eu souber que eu vou morrer amanhã, eu não me importo, porque eu estou vivendo uma coisa linda hoje, né? Porque a vida e a morte, a gente tem controle sobre ela. Não está na mão de Deus, como muitos fazem vocês pensarem. Nós temos esse controle, né? E é por isso que tem a ciência, é por isso que Deus nos deu a ciência. A ciência prova que nós podemos prolongar nossa vida e viver melhor. Nós temos isso. Nos foi dado pela ciência, pelo conhecimento. Pelo conhecimento, você vive mais, você vive melhor quando você adquire conhecimento. E quanto mais você aprende, mais livre e mais feliz você vive. É ao contrário do que uma mulher uma vez me falou. Ai, mas eu não, prefiro não saber dessas coisas. É melhor viver na ignorância, porque depois eu morro, eu sei que eu vou para o céu, porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não falo mal dos outros, eu vivo uma vida, né, dentro dos princípios que a igreja prega, eu sigo a igreja. Oh, errado. Você está seguindo uma organização criminosa que desvirtuou os ensinamentos de Jesus. Como é que você pode estar correta que você vai para o céu, que existe um céu? A ciência, a história, prova quando criou-se a ideia de céu e de inferno. Então, engana-se aquele que pode ficar na ignorância, ser um bom cidadão, morrer e vai para o céu. Não. Não vai, e isso está na própria, no próprio ensinamento de Jesus de Nazaré, né? Uma das coisas que ainda vou mostrar aqui é aonde é que Jesus mostra que é preciso adquirir conhecimento. Existe o Evangelho de Tomé. Lá você vai encontrar essas coisas mais claras que a Igreja Católica escondeu. E esses evangelhos foram encontrados em 1945 no Alto Egito, né, que é chamado os evangelhos, a Biblioteca de Nag Hammadi, que é um nome egípcio, acredito. Então, esses evangelhos foram escondidos por quê? Porque eles mostram uma verdade que a igreja quis esconder, desvirtuou os ensinamentos de Jesus. Então, engana-se aquele que pensa que vai ficar na ignorância e que porque não seguiu os 10 mandamentos, né, que Jesus reduziu a 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu irmão, a pessoa, o ser humano como ama você mesmo, que isso basta.
Agora, mesmo uma pessoa boazinha que nunca matou, que nunca roubou, que não fala mal, ela viveu uma vida respeitando o outro e não fazendo para o outro aquilo que ela não quer que faça para ela mesma? Será que ela viveu isso? Tá? Então, é esse questionamento que eu deixo para você hoje nesse vídeo. Realmente você segue Jesus de Nazaré? Realmente você segue o que está escrito? E você acredita que é difícil, como eu já ouvi muitos padres dizer, é muito difícil seguir Jesus? Isso é mais uma mentira, é fácil. E à medida que você segue isso, e é muito fácil, isso te dá uma gratificação gigante. E é isso que eu tenho, graças à luz do Divino Espírito, graças ao conhecimento, que é pouco, mas é o suficiente para me fazer brilhar. Brilhar, que é a luz que Jesus disse: não se coloca o candeeiro debaixo do alqueire. O que é o candeeiro? É a lâmpada, é a luz. O que é o alqueire? É uma vasilha. Se você colocar a lâmpada ali debaixo e fechar, ela apaga. E por que ela apaga? Porque quem mantém a chama é o oxigênio. E quando você fecha, o fogo queima o oxigênio, ele acaba e a lâmpada apaga. Então, essa luz é a luz do conhecimento que Jesus se referiu, que a gente tem que ter e não pode deixar ela apagar. Quando você fala que você quer viver na ignorância, porque é melhor viver na ignorância, porque o conhecimento te bagunça a tua cabeça, e isso e aquilo, e você tem medo. É esse o propósito do ensinamento de Jesus, para você vencer isso. Para você vencer isso e você enfrentar as dificuldades da vida, né? Os exploradores, com fé e com alegria, aqui dentro, porque é aqui dentro de nós que está o céu. Então, Jesus diz que venha a nós o teu reino é aqui dentro. É a alegria que a gente tem, é o bem-estar que a gente tem da luz do conhecimento que a gente recebe de Deus. Vamos trabalhar para conseguir isso? Através da busca do conhecimento. Então, vai lá, procura no dicionário o que significa a palavra primogênito, discutir, né? Todas as palavras que você tem dúvida, né? E que você fala, mas você não sabe o que significa, busca saber o que ela significa, tá bom? Da próxima vez ainda eu vou falar de Paulo de Tarso e vou falar mais sobre as cartas, sobre as contradições, porque não adianta se eu não conseguir fazer você entender isso e ir atrás, buscar essa verdade, não vai adiantar, você vai continuar cego, vai ser um cego que está seguindo cegos, tá bom? Até a próxima!